Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, aqui comigo André Monteiro e também com o nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, André, que bom estar aqui com todos em aprendizado. Meu cumprimento aos nossos ouvintes, votos de muita paz para todos. E ali na técnica, o nosso querido Isaac. Amigos ouvintes, nós estamos estudando aqui o capítulo 14, Os Fluidos, da obra A Gênese. Vamos retomar a partir do item 32. Diz Allan Kardec: os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variados segundo as circunstâncias. Olha que interessante, né? A ação fluídica vai variar de acordo com algumas circunstâncias. Algumas vezes, a ação é lenta e requer um tratamento prolongado, como no magnetismo comum. De outras, é rápido, como uma corrente elétrica. Existem pessoas dotadas de tal poder que só com a imposição das mãos, ou até por um ato da vontade, curam instantaneamente certos doentes. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, existem gradações ao infinito. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, o fluido, que desempenha o papel de agente terapêutico e cujo efeito está subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Então, olha que interessante, né, Alexandre? Ele diz aqui que existem pessoas de tal poder que só com a imposição das mãos ou até por um ato de vontade curam instantaneamente certos doentes. Ele vai depender que existe desse gênero, né, dessas variedades do magnetismo. Qual a potência do magnetismo da pessoa que cura? Isso me recorda aquela passagem da mulher hemorrágica, né? Que ela toca a barra das vestes de Jesus e ela sai curada. E Jesus fala no meio da multidão, né? Pedro, alguém me tocou. E aí o Pedro fala, mas Jesus, tem várias pessoas aqui. Dava um tumulto, né, das pessoas querendo se aproximar ali de Jesus. E não, porque saiu virtude de mim. Ou seja, a virtude é esse fluido. Exato. Que ele sentiu ali, que mesmo não intencionalmente, que a vontade de Jesus é uma só, é amor, é cura, é educação, é evolução, esse é Jesus. Então ele está transbordando isso ali, né? Ele está sempre naturalmente. Então você vê que ele mesmo sem intenção, não objetivamente, né? Ele não estava ali num processo de cura daquela mulher, mas de todos que ali estavam, ele sente que a mulher toca e a vontade e a fé dela era tão grande, né, que ela mesmo falou, tua fé te curou. Isso. Ela já estava ali há alguns anos, já naquele processo de hemorragia, e aí, incessante, né, que ela não parava, e aí ela toca nas vestes de Jesus e a cura dela ali é promovida. E aí, diante da proposta do nosso raciocínio do programa anterior, né? Você mencionou a passagem do Evangelho, né? Pedi, obtereis, buscai e achareis, né? Batei, a porta vos abrirá. E nós refletimos acerca dessa necessidade da nossa ação. E vamos recordar que a época de Jesus, a mulher, quando estava no seu período menstrual, era considerada impura. Sim. Aí vamos imaginar, né? Nós podemos precisar, que essa personagem ela tivesse um problema que é muito comum
algumas mulheres, às vezes, têm algum problema no seu aparelho reprodutor feminino, né? Porque as mulheres precisam tirar o útero, enfim, porque não para de sangrar. Então, você imagine como devia ser difícil ela ser considerada uma criatura impura no dia a dia, não era só naquele período. Só ela não podia ser tocada, né? Era sempre, porque ela tinha um problema, né? Uma enfermidade, que nós imaginamos que precisasse ser feito hoje, seria uma esterectomia, né? E aí ela lidava com todos os preconceitos da época. E imaginamos aqui a dificuldade que foi para essa mulher chegar até aquela turba. Porque se ela era considerada impura, onde ela passasse no lugar público, ela era chincalhada. Sim. Ela ouvia impropérios, né? Abuso de toda ordem. Então ela teve ali toda uma predisposição, uma força para superar N obstáculos, que as escrituras não trazem, mas que nós estamos presumindo, para até ali chegar. Ou seja, houve um esforço da parte dela. E naquele momento, ela consolidou isso, que é justamente por conta... Isso é a fé. Ela externou aquilo, a vontade. Eu quero, mas eu vou fazer a minha parte, porque eu sei que a vida me atende. Vai me retribuir. Vai me retribuir. A colheita, ela é segura, né? Sim. Nós temos, então, que compreender o fenômeno como algo, como uma resposta sempre da nossa parcela de contribuição. Tudo que envolve a questão fluídica tem sempre o elemento espírito, um indivíduo, uma participação direta. Sempre tem o elemento espiritual. E Kardec coloca isso aqui, né, que o princípio é o mesmo. O fluido que desempenha o papel de agente terapêutico e cujo efeito está subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. E o magnetizador, né, aquele que vai fazer a aplicação dos passes de cura nesse processo, que também vai depender, né, de quanto mais elevado moralmente ele for, mais é a possibilidade dele de promover a manipulação desses fluidos, como era o caso de Jesus, né? Como era o caso de Jesus. Aí são as características do tratamento, né? Tratamento, Você pode estar com uma dor e você chegar e em casa você toma um analgésico, aquele comprimido. E resolve. Uma dosagem e tal, Mas se de repente essa dor é mais intensa, quando você chega no pronto-socorro, o médico diz, não, é a mesma substância, só que vai dizer assim, olha, vamos aplicar, vai tomar analgésico na veia, vai estar lá no soro. Porque a forma do tratamento mudou. E aí pode ser que, de repente, né, a dosagem também seja outra. Então, o que Kardec está colocando à guisa de exemplo é que o fenômeno, né, a essência é a mesma. Sim. Então, você colocou o ápice dentro desse nosso exemplo é Jesus, que não precisava se concentrar para atender alguém diretamente, porque ele é justamente essa força em pessoa, em espírito, né? Sim. Você colocou no exemplo do Alexandre, lembra daquele no programa anterior, o Alexandre chegando na casa espírita, ele precisa se concentrar, o médium também está em prece, tem a vontade. Jesus, ele já faz isso instintivamente. Já era natural dele. Natural dele. Ou seja, essa doação, eu quero curar, e ele já irradia aquilo. Então, naturalmente, na hora que ela foi como um plugue na tomada, né? Ela, por sua vez, também, essa mulher do exemplo que você trouxe. Ela estava conectada também. Exatamente, conectada. E aí nós vamos lembrar de uma expressão muito utilizada no meio espírita, né? A sintonia. A sintonia. Quais são as nossas sintonias? Isso aí. Quais são as nossas sintonias? E aqui no item 33, mais a seguir, Kardec, ele segue falando o seguinte, né? A ação magnética, ela pode se produzir das seguintes maneiras. Pelo fluido do próprio magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha vinculada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido. Ou seja, eu mesmo, como em alguns processos de cura, não necessariamente, ainda que a gente... Sempre os espíritos vêm nos informar que, de alguma maneira, sempre vai ter esse fluido, é quase que sempre misto. Sempre vai ter uma participação espiritual disso. Por isso, sempre correto dizer ser um passe mediúnico. Mediúnico, sempre vai ter, de alguma maneira, ali uma influência espiritual, isso. Ainda mínima que seja, mas eles informam que tem. Mas, via de regra, Jesus, ele era um magnetizador.
Então ele faz aquela cura ali ele utilizava de todo aquele fluido que era próprio dele, daquela manipulação. Então essa é a primeira parte. Então o médium que tem uma potência, quanto maior é a potência do médium, né? A capacidade do médium de magnetizar e dessa manipulação, menor vai ser a influência desse fluido espiritual do plano espiritual, nesse processo de cura. Porque nesse primeiro exemplo, se o fluido a ser doado ele é único e exclusivamente do encarnado, o auxílio, né, espiritual vai ser no sentido, ele não vai alterar as características daquele fluido, mas vai impulsionar, intensificar, fazer com que o doador de repente produza mais ainda, ou não só na intensidade, mas como falou assim, da forma, na rapidez, na celeridade daquele processo, o que não descaracteriza o passe mediúnico por sua vez. Isso aí. Amigos ouvintes, nós estamos estudando a obra Gênesis, capítulo 14, os fluidos, hoje no item 33, comigo André Monteiro e também com o nosso querido Alexandre Almeida. E ali na técnica, o nosso querido Isaac. Aí a segunda circunstância, Alexandre, amigos ouvintes e internautas, Kardec diz o seguinte: pelo fluido dos espíritos, agindo diretamente sem intermediário sobre um encarnado. Agora já é o inverso. Seja para curar ou minorar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico ou espontâneo, seja para exercer uma influência física ou moral qualquer sobre o indivíduo. É o magnetismo espiritual cuja qualidade está diretamente relacionada às qualidades do espírito. E aí Kardec ele cita aqui como exemplo a Revista Espírita, fevereiro de 1863, abril de 1865 e setembro de 1865, artigos na Revista Espírita como exemplo. Então aqui já é o inverso. Ele está dizendo o seguinte: nessa segunda circunstância não tem a influência do encarnado, é a ação direta do espírito. E aqui ele não fala só na cura não, ele fala numa série de situações. Perfeito. Eu lembro de uma passagem no livro O Mundo Maior, que tinha um companheiro que ele gostava muito da boemia. Ele era um boêmio. Ele era casado, tinha uma filha, mas ele volta e meia ia lá para aqueles saraus, né, para aquelas festividades lá daquele tempo, para salão, para dançar. Ele volta e meia estava envolvido com isso. E isso, de alguma maneira, estava prejudicando a saúde dele e também prejudicando o relacionamento dele. Naquela época, a família ela dependia muito do marido, né? Certo. Uma mulher viúva ou divorciada, ela tinha sérias dificuldades para se manter por conta lá das questões da sociedade da época. Então, o que os espíritos resolvem? Eles já vinham insistentemente chamando aquele companheiro no desdobramento do corpo físico para que ele deixasse, ou aconselhando a que ele deixasse aquela vida de boemia, porque aquilo ia acabar causando um prejuízo para os familiares dele. E aí, ele não atende aos apelos da espiritualidade. E o que o benfeitor, o que o instrutor faz? Nós vamos aplicar um passe aqui nele, uma corrente magnética, ele vai ter uma parada cardíaca e vai ficar fora de atividade aí, internado por uns 2-3 meses. E nesse tempo a gente vai tentar, com esse susto, vamos tentar fazer com que ele abandone essa vida de boemia, de bebida, de diversão. E aí André Luiz, mas nós não vamos interferir, e onde que fica o livre-arbítrio? Nós não estamos interferindo no livre-arbítrio dele. Ele quer beber, ele quer ficar na boemia. Isso não é uma intervenção ao livre-arbítrio dele. E aí o espírito responde, o instrutor, não sei se é o Calderaro ou o Alexandre, mas ele responde que o nosso livre-arbítrio vai até quando isso não prejudique o nosso semelhante. Então eu, André, eu posso querer fazer o que eu quiser, mas isso só vai ser permitido se dentro das leis divinas houver
uma concessão para isso. Então eu posso querer prejudicar o Alexandre. Vou responder pela minha intenção. Mas o Alexandre só vai sofrer algum prejuízo se dentro do conjunto de provas e expiações dele estiver ele que passar por alguma dificuldade nesse sentido. Perfeitamente. Na prova, na programação espiritual daquelas duas pessoas, da esposa e da filha dele, não havia previsão para elas passarem por qualquer dificuldade por conta da ausência do marido. Então o livre-arbítrio dele estava restrito ao prejuízo que ia causar aquelas pessoas que elas não tinham necessidade de passar. Então é por isso que, por uma ação magnética, eles dão um choque, né, uma corrente elétrica, o companheiro começa a passar mal no meio do salão ali da dança, tem uma parada cardíaca e é levado para o hospital. E é levado para o hospital. Porque foi através da ação magnética, um socorro. A gente olha assim, é meio um contrassenso, né? Você causa um mal, mas... é como se popularmente, né, há males que vem para bem. Que vem para o bem. Não... Aí você vê que é o Kardec está colocando aqui, ó, uma ação de corrente magnética do espírito, que aí pode provocar, ó, seja para curar uma cura, minorar um sofrimento, provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer uma influência física e moral qualquer sobre o indivíduo. É magnetismo espiritual, cuja qualidade está diretamente relacionada às qualidades do espírito. Então, aquele espírito ali que deu aquela corrente magnética, ele tinha qualidade moral para fazer aquilo. E foi permitido que aquilo ali acontecesse para que aquele espírito saísse para aquele encarnado saísse de circuito e não prejudicasse a existência da filha e da esposa. E esse segundo item, né, que é o passo espiritual, que é justamente essa doação direta do espírito para o encarnado. Você me fez recordar, se você me permite, o irmão X conta uma passagem também muito similar. Ele, numa das tarefas de aprendizado, chega numa enfermaria e o instrutor dele fala assim: olha, está aqui o nosso irmão e a questão envolvendo a saúde dele é de nossa responsabilidade. Ele está em coma, ele anda cometendo alguns excessos e a proposta é, desdobrado do corpo físico, nós temos instantes de conversação, enfim. Ou seja, enquanto aquela pessoa estava ali em coma, né, impossibilitada de estar no dia a dia fazendo e tal, em espírito desdobrado, ele ia receber os aconselhamentos, algumas palestras e tal. E aí o irmão X ficou, aí o instrutor falou: olha, eu preciso atender um outro compromisso e você vai ficar aqui, né, com os conhecimentos que você tem. Aí entra a questão do conhecimento da manipulação dos fluidos, né? Olha que interessante. E também numa tarefa de proteção ao nosso irmão. E dias depois eu volto para concluirmos a nossa tarefa. Nesse meio tempo que o irmão X ficou tomando conta do companheiro que estava em coma, ele se apiedou da questão, até porque o companheiro desdobrado palestrava com ele: poxa, mas eu quero tanto voltar ao corpo para isso, para fazer aquilo. E aí ele, sensibilizado, começa a aplicar passe para revigorar as forças físicas para o companheiro poder voltar. Nesse meio tempo, o instrutor dele chega e, quando se deparou com aquele quadro clínico melhor, indagou: mas o que aconteceu? Aí ele, né, de boa fé, né, contente, falou: não, eu estou aplicando passo para ele ser professor, mas a proposta não é essa. A proposta nesse momento é do socorro espiritual, do socorro moral, para que possa repercutir também no corpo físico. Mas nesse momento, se ele voltar para o corpo, toda a ideia central se perde. E aí o companheiro teve que aplicar paz para reverter aquela situação, ou seja, provocar uma piora clínica para que ele pudesse então continuar o tratamento espiritual. Então a ideia central proposta por você é justamente de mostrar isso, não só o fenômeno do passo espiritual, mas mostrar que muitas das vezes a intervenção da providência divina foge aos nossos olhos, pode parecer, acontece coisas. Não, vamos tentar ver sempre que é possível que haja uma... A gente vê como um lado negativo, como uma coisa ruim, mas na verdade é uma coisa boa. Porque muitas vezes a doença, ela tem um propósito na nossa vida. A dificuldade, o obstáculo, ele tem um propósito. E a gente vê aquilo só do lado negativo. O lado momentâneo da coisa ali. A gente não vê por que isso está acontecendo.
isso tem uma consequência positiva. E a gente acha que aquilo é um mal. E não é. Muitas vezes aquilo que a gente vê como um mal é um bem que Deus está promovendo. No caso daquele companheiro e desse rapaz aí, desse caso que você contou, foram benefícios. Deus escreve certo, né, por linhas tortas. Foi um benefício que ele recebeu por uma via não muito assim, adequada, do, né? mundo, do nosso mundo, né? Por uma via equivocada. Mas na terceira circunstância, Alexandre e amigos ouvintes, Kardec diz o seguinte: pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetismo que serve de condutor desse fluido. Primeiro, a gente vê fluido do encarnado, magnetismo humano. No segundo, fluido espiritual, magnetismo do espírito desencarnado, magnetismo espiritual. E no terceiro, magnetismo misto. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual. O fluido espiritual combinado com o fluido humano dá a este último as qualidades que lhe faltam. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é muitas vezes espontâneo, mas quase sempre é provocado pelo apelo do magnetizador, que é o mais comum no tratamento do passe, né? Exato. O fluido do humano misturado com o fluido espiritual. E interessante, você fez uma colocação a respeito da... Peço permissão a você para voltar a refletir sobre a questão da enfermidade. Sim. Porque a própria enfermidade em si, ela já é um socorro da vida. Porque significa que tudo aquilo que estava impregnado no corpo espiritual e que não estava sendo saudável, em algum momento, a misericórdia divina o que faz? Bom, você precisa expurgar isso. Sim. E aí, como diz André Luiz, o corpo funciona como um carvão abençoado, né? Que vai absorvendo no dia a dia essas energias deletérias e que no corpo físico acabam se exteriorizando como as patologias, né? Então, na verdade, até a própria enfermidade, sob o aspecto filosófico, ela não deixa de ser um socorro. Mas aí, então, retomando, a questão do passe misto é o mais comum. Ou seja, nós temos ali os trabalhadores, né? Os trabalhadores da casa, como a gente costuma dizer, né? As entidades, o médium, e aí o espírito dá a sua cota de contribuição, o seu fluido, o médium também, porque vai o fluido do encarnado, e aí a combinação é o que nós chamamos desse passe misto, né? Que naturalmente não só a conjugação dos dois, mas muitas das vezes com a devida manipulação, a devida transformação para atender o paciente que ali está, e como refletimos em programas anteriores, devendo estar, interessante que esteja numa condição de buscar, de pedir, de bater, não só de corpo físico. Naquele momento do passe, se costuma dizer ali para o paciente: meu irmão, leva o pensamento a Deus, faça uma prece, que é a forma que se tem psicológica de tentar induzir a criatura a entrar numa atmosfera mental propícia para aquele instante. Você lembra do que você nos ensinou a programas anteriores? Desconectar ou conectar, dependendo da necessidade? Sim, sim. É o André Luiz lá naquela zona inferior. Olha, aproveita que ele entrou em prece. Bota na padiola agora. Porque daqui a pouco ele abriu a conexão. Abriu a conexão. Então o que a gente vê hoje ao nosso redor, esse mundo tecnológico... Conexão, né? Isso tudo, na verdade, são exemplos práticos da vida material, mas que refletem a realidade da vida, da natureza. Nós necessitamos de uma conexão que seja salutar. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo aqui a presença do nosso querido Alexandre Almeida. Muito obrigado, Alexandre, pela sua presença. Possa retornar aqui mais vezes conosco, e agradecendo também ao nosso querido Isaac. Eu que agradeço a oportunidade. Quero mais uma vez exteriorizar que a oportunidade que temos de estar ao microfone, ela é circunstancial. Sou um aprendiz como todos e agradeço muito a experiência de compartilhar com vocês a reflexão em torno da doutrina espírita. Falta muita paz. Amigos ouvintes, até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz
Luz na penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, estamos já na segunda parte de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e na segunda parte estamos no capítulo 2º, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos traz o relato, o acompanhamento, a história e o depoimento à mesa mediúnica de espíritos que ele catalogou como espíritos felizes. Nesta segunda parte, o nosso Allan Kardec faz didaticamente a apresentação em capítulos diferenciados, a apresentação de espíritos segundo determinadas características que lhe possibilitaram a ele, Kardec, classificá-los como espíritos de mediana classificação evolução, espíritos suicidas, espíritos em expiações e assim subsequentemente. Nós estamos estudando Samuel Felipe, que é catalogado pelo nosso querido Kardec como um espírito de grandes conquistas que ele colocou ou declarou ser um espírito como um homem de bem. Quem foi Samuel Felipe? Vamos recapitular. Em dezembro de 1862, desencarnou com 50 anos, vítima de uma moléstia atroz. Seus familiares e amigos ficaram extremamente compungidos, porque ele era muito inteligente, muito vivaz, um homem de bem, nunca foi visto em uma ação má ou um erro voluntário, no que quer que fosse. Extremamente devotado aos amigos, queria sempre ser útil sem vangloriar-se, sem qualquer ostentação, sempre buscou servir e atender os que lhe fizeram mal, como se deles tivesse recebido um bem. Kardec disse que ele poderia ser comparado agora o texto de Kardec, a essas naturezas de escol que vivem na sombra, das quais o mundo não fala e cujo brilho não se reflete na terra. Evocado alguns meses depois da desencarnação, seu depoimento exemplifica muito bem o que contém os itens 10 a 15 do primeiro capítulo desta obra e nesta segunda parte de O Céu e o Inferno. Ele trata esse capítulo, este item, a respeito da desencarnação de um homem de bem. Esse homem de bem já está também definido, declarado com o perfil definido por Kardec na pergunta e nas respostas dos espíritos superiores ao nosso codificador, lá em O Livro dos Espíritos, pergunta 918, e também em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Samuel Felipe sofreu cruelmente com a moléstia, mas quase não teve agonia. A sua morte foi como uma espécie de sono, sem lutas nem abalos. E, naturalmente, ele não tinha temor pelo futuro, não se apegou à vida, porque sabia que era chegada a sua hora. Nós já estudamos, ou já começamos a estudar, a trajetória, as características da trajetória desse espírito
E nós, naturalmente, já vimos a respeito dessa sua moléstia, como ele desencarnou, já vimos o homem de bem, naturalmente, também o homem bom lá em A Religião dos Espíritos, um texto, esse capítulo chamado O Homem Bom, e ele naturalmente disse que, justificando a lei de causa e efeito, os sofrimentos da encarnação recém-finda, como Samuel Filipe. Esse espírito disse: se de fato minha última existência, como Samuel Filipe, teve algum mérito aos vossos olhos, dizendo a Kardec à mesa mediúnica, outro tanto não diríeis das que a precederam. E não foi senão a força de trabalho sobre mim mesmo que me tornei o que ora sou. Para apagar os últimos traços das faltas anteriores, era-me preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Foi na firmeza das minhas resoluções que escudei a resignação, a fim de sofrer sem me queixar. Hoje abençoo essas provações, pois a elas devo o ter rompido com o passado. Simples recordação agora que me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido. Nós vimos aqui que ele se valeu da vontade, da decisão firme, trabalhou sobre si mesmo para vencer os obstáculos da encarnação anterior, aceitou voluntariamente as provas sem se queixar, teve essa firmeza nas resoluções para resignar-se e ter paciência para superar as provas e, naturalmente, como nós também já lembramos a orientação de nosso querido mentor André Luiz, sofrimento sem queixume, que é assim que nós vamos aurir os benefícios da prova. E ele, naturalmente, Samuel Filipe, abençoa essas provações. Portanto, é a lei de causa e efeito agindo sobre a criatura e a criatura superando a sua própria história, que precisava ser, digamos assim, superada ou reescrita vibratoriamente. Nós já falamos aqui que ele perdoava as criaturas que faziam mal a ele, como se elas tivessem feito um bem. Então é sobre a recordação dos cruéis e malévolos da terra e sua relação com eles, ou a relação de Samuel Filipe com aqueles que fizeram mal a ele na terra, que Kardec aqui transcreve uma parte da resposta que Samuel Filipe deu à mesa mediúnica. Ó vós que me fizestes padecer na terra, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que me humilhastes e afligistes, vós cuja má fé tantas vezes me acarretou duras provações e privações, não somente vos perdoo, mas até vos agradeço, intentando fazer mal, não suspeitáveis do bem que esse mal me proporcionaria. É verdade, portanto, que a vós devo grande parte da felicidade de que gozo, uma vez que me facultastes ocasião para perdoar e pagar o mal com o bem. Deus colocou-vos em meu caminho para aferir a minha paciência, exercitando-me igualmente na prática da mais difícil caridade, a de amar os inimigos. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, uma comprovação da avaliação que Kardec fez a respeito de Samuel Filipe como sendo um homem de bem na verdadeira acepção. Nós também sabemos que uma das maiores dificuldades humanas é a de praticar o perdão. Não fosse tão grande, tão imensa essa nossa dificuldade, e Jesus não teria reservado tantos momentos de seu ministério junto de nós para falar do perdão.
Em muitas ocasiões, nós encontramos o nosso mestre falando sobre perdão. Os nossos mentores todos são incansáveis em nos advertir, em nos lembrar, em nos aconselhar essa postura de perdoar o outro. Na verdade, quando nós perdoamos o outro, nós estamos fazendo um bem a nós mesmos. É claro que nós estamos fazendo um bem a ele também, mas nós estamos fazendo um bem a nós mesmos. Por que isto? Porque do ponto de vista vibratório, moral, metafísico, espiritual, a prática do perdão tem benefícios físicos, espirituais, morais e psicológicos para aquele que perdoa. Mas não perdoa de boca para fora, como se diz. Porque esse perdão fácil, apenas com palavras, evidentemente que ele é falso, que ele não tem nenhuma essência e, portanto, ele não significa que o espírito está efetivamente praticando a caridade do perdão, essa das mais difíceis, como vamos repetindo aqui. Quais são os benefícios físicos para a pessoa que perdoa? É que quando nós não perdoamos, nós fazemos uma retenção de energias de ressentimento, de tristeza, até de raiva, às vezes até de vingança. O que acontece com essas vibrações, com essas energias negativas? Elas se instalam no nosso psiquismo, no nosso cérebro, no espírito, no cérebro perispiritual, que passa então para o cérebro físico. Então nós ficamos com esses canais obstruídos e, portanto, a leveza, a amorosidade, o amor, o bem-estar, o otimismo, nada disso encontra passagem nesse caminho, porque nós obstruímos este caminho com essas vibrações, essas energias deletérias. Evidentemente, se nós perdoamos, o que acontece? Esses nossos canais ficam completamente livres. Nós não retemos nenhum miasma, nenhuma energia negativa e, portanto, estamos plenamente habilitados para receber o influxo das energias divinas, dos bons fluidos, das boas intenções dos nossos amigos encarnados e desencarnados e assim subsequentemente. Portanto, libera a nossa mente e o nosso corpo físico de energias deletérias, negativas e de miasmas. Os benefícios espirituais estão principalmente na linha do processo obsessivo que não virá. Porque muitas vezes, quando nós não perdoamos, nós engendramos situações que vão fazer com que se instalem processos obsessivos, às vezes de longo curso. Os benefícios morais, evidentemente, são esses que nós estamos acabando de ver com Samuel Philipper. O espírito está praticando a caridade e, portanto, ele está avançando. Ele está superando dificuldades que anteriormente, possivelmente, por todos nós aqui temos essa dificuldade, mas ele está passando a superar essa dificuldade e está transitando para um outro nível de vibração pessoal que naturalmente se traduz, se espelha no seu campo áurico, ou seja, em torno dele mesmo, na chamada aura, e isso faz com que a criatura se sinta bem e as pessoas que estejam em relação com ele também se sintam bem. Os benefícios psicológicos, evidentemente, são no sentido de que ele está liberto, ele não guarda rancor, ele não guarda ressentimento, não tem nenhum desejo de vingança e fica em paz consigo mesmo,
portanto, essa paz que todos nós desejamos, declaramos que desejamos, mas que muitas vezes esquecemos de praticar ou de construir através da prática da moralidade cristã do Evangelho de Jesus. Essa é, portanto, a mais difícil caridade, e nós aqui vamos lembrar que ele, como Samuel Felipe, terminou a sua resposta a Kardec dizendo que era amar os inimigos. E então, quando ele diz, exercitando-me igualmente na prática da mais difícil caridade, a de amar os inimigos, aqui nós temos uma observação a respeito do verdadeiro significado desse amar. Nós devemos sempre ter muito cuidado com as traduções, porque quando Jesus diz amar os inimigos, ele sabe das nossas dificuldades. Então ele sabe que nós precisamos construir esse aposturamento espiritual aos poucos. Então o amar os inimigos não é verdadeiramente o mesmo significado que tem a palavra ou o verbo quando nós dizemos que amamos a nossa família, amamos os seres que verdadeiramente detêm o nosso afeto pleno. Então, esse amar os inimigos é não desejar o mal a eles, é fazer a eles um bem, ainda que isso às vezes possa custar a nós criaturas, mas enfim, esse amar os inimigos não tem o mesmo significado que amar os amigos, mas tem o significado de irmos construindo aposturamento espiritual para depois perdoarmos sempre, como Jesus nos recomendou, perdoar 70 vezes 7 vezes, ou 7 vezes 70 vezes. Quantas vezes nós quisermos dizer 70 vezes 7, 70 vezes 700, quaisquer contas, significam, no dizer de Jesus, perdoar indefinidamente, indiscriminadamente, ou seja, sempre, sem fazer a conta matemática. Nós estamos juntos aqui, eu, Nádia do Couto Vale, e vocês, queridos amigos ouvintes e internautas, estudando o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Mas, enfim, seguindo aqui as respostas do depoimento de Samuel Felipe à mesa mediúnica, ele descreve, a pedido de Kardec, ele descreve um momento final. Este depoimento muito bem exemplifica o que contém os itens de 10 a 15 do primeiro capítulo da segunda parte de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, esta obra que estamos estudando, sobre a desencarnação do homem bom. O homem bom sofreu cruelmente com a moléstia, mas quase não teve agonia. Teve uma morte como um sono, sem lutas nem abalos, sem temor pelo futuro. Não se apegou à vida. Consequentemente, não teve que se debater nos últimos momentos, quando o seu espírito, ele como espírito, estava no processo de desligamento dele como espírito ao corpo físico. Então, a separação do espírito do corpo que lhe serviu de instrumento completou-se no caso de Samuel Felipe, e isso ocorre geralmente com os espíritos felizes, os espíritos evoluídos, que essa separação se completa, como se completou a de Samuel Felipe, sem dor nem esforço, sem que ele próprio se apercebesse disso. Então foi uma transição absolutamente feliz, harmônica, indolor, leve, sutil. Ele, aliás, não sabe quanto durou o sono, porque nós vimos aqui que isso foi comparado
a um sono sem lutas nem abalos. Mas ele próprio declara que não sabe quanto durou esse tempo que é comparado aqui ao sono, mas ele sabe que foi curto. Nós também sabemos, porque nós já estudamos juntos aqui, estudamos em todas as obras, que quando o espírito desencarna, ele atravessa necessariamente um período de perturbação. Esse período de perturbação tem uma duração variável de acordo com o nível evolutivo do espírito, de acordo com a forma como ele viveu no plano físico, porque a forma como nós vivemos, as escolhas que nós fazemos, os atos que praticamos, os pensamentos que entretemos, tudo isso define, determina a forma como nós desencarnamos, a forma como nós despertamos no plano espiritual e a forma como nós continuamos a viver no plano espiritual. Então, é sob este ponto que nós dizemos aqui, junto com Samuel Felipe, que o sono, no caso aí, o período dele de perturbação, ele nem sentiu que era esse período natural, porque era como se ele estivesse sonolento. Então, ele partiu de uma forma sonolenta, assim, tranquila. E é muito boa também essa comparação aqui, porque nos permite avaliar mesmo com que placidez o espírito Samuel Felipe saiu da vida física. Há naturalmente aqui um contraste entre o calmo despertar e o estado precedente. Ele disse: não sentia mais dores e exultava de alegria. Queria erguer-me, caminhar, mas um torpor nada desagradável, antes deleitoso, me prendia, e eu me abandonava a ele prazerosamente, sem compreender a minha situação, conquanto não duvidasse ter já deixado a terra. Aqui também está posta uma questão importantíssima, que é a da lucidez. Nós já estudamos a lucidez dos espíritos felizes, aqui do espírito Samson e o espírito Jobar. Esse momento é um momento em que o espírito vai despertando, desperta rapidamente, e ele tem a lucidez. Exemplo disso bastante forte, bastante evidente, é o caso de Samson, que tinha pedido, você lembra, amigo, amiga, ouvinte, internauta, que quando nós estudamos Samson, nós vimos que Samson deu uma comunicação mediúnica na câmara mortuária diante do próprio corpo, evidentemente ainda insepulto. E ele tinha plena lucidez, deu declarações, depoimentos, deu uma comunicação, porque ele estava lúcido. Jobar também estava lúcido. A lucidez do espírito nessas situações guarda relação diretíssima com o seu nível evolutivo. Então Samuel Felipe diz que tudo que o cercava era como se fosse um sonho. Viu a mulher e alguns amigos ajoelhados em seu quarto e chorando, e achou que eles o julgavam morto. O Samuel Felipe quis dissuadi-los dessa ideia, fazê-los abandonar essa ideia, tirar essa ideia da cabeça deles, mas como Samuel Felipe, espírito, não podia dizer qualquer coisa, sequer uma palavra, ele então acabou concluindo que estava sonhando. Mas viu-se igualmente cercado de pessoas queridas, há muito tempo desencarnadas, e também estava cercado de outras criaturas que ele não reconhecia, pelo menos à primeira vista. Tudo isso fortalecia nele a ideia de sonho, velado por esses seres que estavam ali para velar, proteger o seu sono, ou o seu sonho. Esse estado é um estado alternado de lucidez e sonolência, durante os quais
Samuel Philippa disse que recobrava e perdia a consciência do próprio eu. Naturalmente que naquele estado, que seria mais ou menos assim um estado de penumbra e de lucidez, que a palavra lucidez, aliás, vem de luz. Então seria mais ou menos esse, digamos, o chiaroscuro, escurece um pouquinho, perde um pouquinho a lucidez, mas vem, as ideias somem um pouquinho, mas voltam. Então ele disse que assim recobrava e perdia a consciência de que ele era ele mesmo, de que o próprio eu, que na verdade é, em suma, em profundidade e em essência, o espírito imortal que todos nós somos, que cada um de nós é. Nós vamos continuar a estudar este rico depoimento, esta rica trajetória do espírito Samuel Philippa em nosso próximo encontro. Neste nós estudamos a importância e a constatação do conhecimento do espírito para nos melhorarmos, para nos reformarmos, nos corrigirmos e termos uma desencarnação suave, com serenidade e felicidade no plano espiritual. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.